Fala, amantes do basquete europeu, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um Tabela Entrevista, nosso sétimo Tabela Entrevista. E antes da gente começar com o nosso papo aqui, antes de eu falar sobre o nosso convidado, vou dar aqueles recadinhos bem rápidos, pedir para você nos seguir nas redes sociais, está rolando aqui embaixo, @Tabela de Ferro em todas as redes sociais. Também acessar o nosso site, tabeladeferro.com.br. Inclusive, nós estamos produzindo o Guia do Eurobasket 2025. Ele está quase pronto, vamos soltar ele na próxima semana, já que no dia 27 começa esse grande evento. O Eurobasket, como a gente fala, é a Copa do Mundo sem Estados Unidos e sem Brasil. Então, espero que vocês gostem do nosso guia. É aquele mesmo guia que nós fazemos, né, tanto da Euroliga quanto das Olimpíadas, e agora do último Eurobasket nós fizemos também, 2022, e agora 2025 fizemos novamente, e esperamos que vocês gostem, que compartilhem com os amigos que irão assistir o Eurobasket, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Então, também falar um pouco sobre o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube está com 263 inscritos, estamos querendo chegar na marca de 300 inscritos, então pedimos que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Por quê? Porque agora nós estamos produzindo bastante conteúdo, né? Nós estamos fazendo, como sempre, o Tabela Entrevista, né? Já fizemos 6, como eu tinha dito, esse é o 7º. O último que nós fizemos foi com o Alexei Carvalho, né? O cara que jogou na década de 80 na Europa e é técnico hoje em dia também em Portugal. Então foi um papo muito legal, espero que vocês possam assistir, compartilhar também. E também estamos fazendo as histórias de tabela, que são histórias antigas, né, sobre curiosidades da Europa. Muitas vezes são alguns fatos que muitas pessoas não conhecem. Inclusive, nosso primeiro vídeo que fizemos foi sobre a polêmica passagem de Dražen Petrovic no Real Madrid. Foi uma curta passagem, mas que gerou muita polêmica. Então, o vídeo de história de tabela está lá no YouTube, nosso primeiro, e o segundo vai sair hoje, né? Hoje que nós estamos gravando aqui no sábado, dia 23 de agosto. Não sei qual dia que eu vou colocar esse vídeo no YouTube, mas hoje, dia 23 de agosto, está saindo mais um vídeo do História de Tabela. Nós contamos a história do título da Alemanha, o único título da Alemanha no Eurobasket, e foi um título que considerado como uma das maiores zebras da história do Eurobasket, né? Porque tinham outras seleções que eram muito mais fortes na época, e a Alemanha foi comendo ali pelas beiradas, chegou na final, conseguiu ser campeã, e é uma história bem legal que nós vamos colocar no YouTube hoje. Vou colocar aqui em cima no card para vocês assistirem, pois quando essa entrevista for ao ar, o vídeo já estará no YouTube. Então, que vocês possam compartilhar essa história de tabela, que vocês possam também assistir nossas tabelas e entrevistas, pois vamos colocar bastante conteúdo aí no nosso YouTube. Outra coisa também, nosso último recado, é falar sobre o site da Odyssey, que tem as nossas camisas do Tabela de Ferro, e tem tanto na cor preta quanto na cor branca, né? Bastante pessoas gostam dessa aqui, né, que é com basquete escrito em várias línguas, né? Sérvio, espanhol, lituano, né? Então, que vocês possam aí comprar a camisa para ficar trajado aí de tabela por onde quer que vocês forem. Fechou? Então, esses foram nossos recados. Agora eu vou colocar aqui meu amigo na tela, Gustavo Nunes, um cara que joga lá em Portugal também, assim como nós fizemos a entrevista com o Jonah, que joga em Portugal. O Gustavo também joga em Portugal, e é um cara que eu sempre quis, né, fazer essa entrevista com ele, porque é um cara que eu posto lá na nossa página, no Tabela de Ferro, os números deles. Tenho certeza que a galera que segue a gente já viu lá, vê ele fazendo duplo-duplo quase em todos os jogos lá. E aí, Gustavo, tudo bom? Como é que você tá? Beleza? Fala, Vinícius, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje na página. Quero deixar o agradecimento sensacional que essa página faz para os brasileiros que estão aqui na Europa, que é muito importante, né, para a nossa visibilidade. A gente sai do Brasil tão cedo e não tem aqui um canal de comunicação para nós brasileiros. Então é só agradecer, pedir para todo mundo seguir aí a página, que é uma página sensacional. Obrigadão mesmo.
Ô, Gustavo, e aí, como é que tá a sua off-season? O que que você curte fazer nesses momentos assim de folga? Me conta aí um pouquinho. Cara, off-season é uma época do ano que eu gosto bastante, de verdade, porque é a época que a gente pode treinar o que a gente quer, assim, né, particularmente. Porque dentro da temporada a gente tem que seguir mais ali o que o treinador pede. Então, na off-season é uma época, é uma temporada que eu gosto de focar bastante no que eu preciso evoluir, né? Nesse momento tenho treinado bastante lançamento de 3 pontos, que eu acho que é uma coisa que eu preciso melhorar bastante. E essa off-season foi muito diferente para mim, cara, porque eu venho agora de uma lesão, né? Foi minha primeira lesão grave, digamos assim. Eu rompi o ligamento do tornozelo. Então tá sendo um desafio, mano. Mas tem corrido tudo bem, graças a Deus. Já tô voltando a correr, tô voltando a saltar aos poucos e vou estar aqui nessa off-season em grande. E como é que é a sua rotina, assim? Me conta um pouco aí. Como é, você acorda que horas? Qual que é a sua rotina de treino na off-season? Cara, para mim é um pouco diferente, por exemplo, do Jonathan que eu assisti na última Intrabela entrevista, porque eu jogo na terceira divisão, né? Só que eu trabalho e jogo também. Por isso, na minha off-season, o que eu faço primeiro? Eu vou trabalhar e depois, na parte da tarde, que eu chego em casa mais ou menos 3 horas ou assim, vou fazer meu trabalho individual primeiro focado na fisioterapia, né? Fazer elástico, fazer todas as minhas mobilidades para o tornozelo. Depois vou para a academia, faço meu treino individual da academia, que eu tenho um planejamento de todos os exercícios que eu preciso fazer durante a off-season. Depois tem um campo lá perto de casa que sempre que possível eu vou lançar, vou treinar todos os meus fundamentos que eu preciso melhorar para a próxima época. Perfeito. E agora tem aquela clássica pergunta de como que chegou o basquete na sua vida, né? Eu vi que você nasceu em 2004, não é isso? 2001. E 2001? Ah, desculpa, 2001. então eu olhei errado. Então você nasceu em 2001. Então me conta aí como é que o basquete chegou na sua vida e qual foi o primeiro clube que você jogou assim na base? O basquete entrou na minha vida muito por causa da minha família, né? Meus tios e meu pai sempre foram amantes do basquetebol. Eles nunca foram assim profissionais nem nada, mas sempre gostaram de jogar na rua. E meu primo também sempre gostou de jogar muito na rua. Então, quando a gente ia para as férias assim com a família, nós gostávamos sempre de jogar um com o outro. E sempre que acontecia era, jogava meu pai e meus tios contra eu e meus primos, e a gente sempre perdia, sempre perdia. E aí, cara, teve um ano que eu falei: "Não, isso não pode ficar assim", e comecei a treinar sozinho, treinar em casa, e teve uma história até engraçada, que eu jogava futebol antes, né. A maioria dos jogadores do Brasil falam isso, mas eu jogava futebol antes, só que eu era muito maior do que os jogadores do futebol da minha idade. E o treinador de basquete, que era do mesmo clube ali da minha região, ele falou para minha mãe: "Olha, traz ele para jogar basquete, que pode ser que ele goste, que ele é grande e tal". Só que eu nunca ia, porque para mim basquete eu pensei que eu nunca ia gostar. Aí teve um dia que eu apareci lá e ele gostou bastante. Ele disse: "Pelo seu primeiro treino é impressionante", e ele olhou para mim e falou: "Olha, se você ficar aqui até o fim do ano, prometo que na próxima época eu vou te colocar num clube da federação". E dito e feito, mano. Eu fiquei lá 6 meses, joguei lá 6 meses e no ano seguinte eu entrei no Círculo Militar, que foi meu primeiro clube que eu joguei federação, Círculo Militar de São Paulo, que é um time tradicionalíssimo de São Paulo, ali fica perto do Ibirapuera. E foi meu primeiro clube, cara. Foi muito bom, assim, para mim. Evolui bastante lá, aprendi bastante mesmo. E você nasceu em São Paulo, capital mesmo? Sim, nasci em São Paulo, Itaquera, Zona Leste. Legal. E aí me conta um pouco, então, sobre essa parte da base até você chegar no profissional. Você chegou a jogar profissionalmente no Brasil ou só profissionalmente só foi jogar em Portugal mesmo? Não, então, no Brasil eu joguei mesmo só a base. Eu fiz sub-15 no Círculo Militar, sub-16 eu fui para o Espéria, porque no Círculo Militar só ia até o sub-15, sub-17, 18 e 19 fiz no Espéria também.
Cheguei no Palmeiras no sub-20, mas com 19 anos, porém veio a pandemia, né? Foi um ano que nós não conseguimos jogar praticamente nada, só treinamos e não jogamos nada. Depois de 2021 também continuei no Palmeiras, de novo sub-20, só que agora já com 20 anos. E pronto, joguei aquela época com o Palmeiras e depois acabou a época, não tinha mais Palmeiras não tinha profissional. Foi então quando eu vim para Portugal. Uhum. E como é que surgiu essa oportunidade? Você tem algum contato? Tinha algum contato em Portugal? Então, eu falo que foi até coisa de Deus, assim, foi útil e agradável. Porque eu tinha um empresário na época e ele conhecia um treinador aqui em Portugal. E meu pai estava morando aqui em Portugal mais ou menos uns 4, 5 meses. Ele estava morando aqui, porque ele veio mais em busca de emprego, nessa questão, né, de emprego. E meu pai estava morando aqui e justamente no Porto foi onde o contato que meu empresário tinha no Porto. Então casou perfeitamente essas duas coisas. E o treinador gostou de mim, viu meus vídeos, gostou de mim. E eu vim para morar com meu pai, aproveitei e entrei aqui numa equipa. Chama Valongo, NCR Valongo, foi minha primeira equipa. Também foi Sim. muito bom. E isso foi em qual temporada? 2022-23 que você chegou no Valongo? Exatamente. E você foi para a equipe, qual equipe? Você já foi direto para o profissional ou você foi para uma equipe antes? Não, fui direto para os seniores, jogar Uhum. a última divisão de Portugal, a CN2. Sim. E logo na primeira época foi foi muito difícil mesmo, porque a adaptação aqui, a gente pensa que por ser português vai ser igual, mas não é. É bem diferente mesmo, a língua foi difícil se Sim. adaptar. Mas na minha primeira época nós subimos de divisão, da CN2 para a CN1, que é uma subida de divisão bem difícil, que são muitos clubes que participam e é uma confusão, mas nós conseguimos subir de divisão. Depois eu joguei ainda mais uma época no Valongo, que foi 23, 24, acho que foi a minha melhor época da carreira, assim, sem dúvida. Eu tive média de duplo-duplo e foi muito importante para mim também, para ser reconhecido mais aqui em Portugal, para os clubes já me olharem um pouquinho. E sim, depois fui para o Famalicão, que também é da mesma divisão, mais ou menos isso. Sim. E me conta um pouquinho, na base ali, você jogava na mesma posição que você joga atualmente ou você foi mudando ao longo do tempo? Mudei bastante assim, mais ou menos. Por quê? Comecei jogando com o famoso cincão lá no círculo militar, né? Eu era Sim. um dos mais altos, porque eu tinha 14, 15 anos, já tinha 1,80 m e pouco, por aí. Eu era o cincão. Também era uma coisa que eu sabia fazer, era pegar rebote, eu não fazia mais nada. E depois pro Espéria, eu fui evoluindo aos pouquinhos, fui jogando 3 de 4, depois fui para 3. E depois, no Palmeiras, eu jogava só 2 e 3, que já tinha jogadores bem mais altos que eu. Sim. Foi também muito bom para mim, que eu tinha mais tempo a bola na mão, driblava muito mais. Só que quando eu vim para Portugal, eu de novo voltei a ser um daqueles caras mais altos. Então, voltei a ser poste, voltei a ser pivô, né? Jogar de cincão e pronto. Mas eu acredito que para mim foi tranquilo, porque eu já estava acostumado a jogar, né, de pivô. O que foi dificultando cada vez mais foi meu chute de 3, né? Porque antes, quando eu estava no Palmeiras, eu tinha mais liberdade de arriscar mais de 3 pontos e pronto. Eu, quando voltei para ser poste, voltei para ser pivô, eu já não tinha mais essa liberdade, tinha que estar lá para pegar o rebote e foi uma das coisas diferentes que aconteceram. Entendi. E aí, ó, me ajuda também para a galera entender um pouco, porque eu acho um pouco confuso a questão dos campeonatos. Você até falou um pouco. E aí, vamos lá, me ajuda aqui, ver se eu estou certo. Então, a primeira divisão é a Liga Betclic, né? Depois vem a Pro Liga. E aí, depois tem o Campeonato Nacional 1 e o Campeonato Nacional 2. Exato, Tá exatamente. certo isso? Tá certo. Então, beleza. Então, você joga o Campeonato Nacional 1, que é como se fosse a terceira divisão, correto? Exatamente, exato.
Mas existe, tipo, o time que é campeão do Campeonato Nacional 1, ele sobe para a Pro Liga ou são coisas totalmente diferentes? Não, é tudo. É como se fosse tudo mesmo. É mesmo como se fosse primeira, segunda, terceira e quarta. Quem é o campeão da CN1 sobe para a Pro Liga. O campeão da Pro Liga sobe para a Liga. É uma escada, né? Entendi. E aqui eles dividem norte e sul. Pelo menos CN1 e CN2 eles dividem norte e sul. Ou seja, na CN2 sobem dois do norte, dois do sul, sobem para a CN1. Já na CN1, um do norte, um do sul sobem para a Pro Liga. Entendi. Na Pro Agora, Liga, a Pro Liga, como é o país inteiro, eles não fazem essa divisão, entendeu? Então sobem dois da Pro Liga e descem dois da Liga Betclic. entendi. E você tinha me falado que você tem um trabalho além do basquete, né? Você acha que só na primeira divisão mesmo que dá para viver de basquete ou a partir da Pro Liga já consegue ali com o salário do basquete já ter uma estabilidade? Eu acho que depende. Eu acho que até mesmo na CN1 tem jogadores que conseguem viver só de basquete. Muitos fazem assim basquete, depois é treinador de algum escalão, de alguma categoria, não é? E conseguem viver só disso. Já na Pro Liga, já tem muito mais jogadores que vivem só do basquetebol. E na Liga, claro, eu acredito que, se não todos, a maioria, com certeza vivem. Mas na CN1, muitos mesmo têm um trabalho à parte ou faz faculdade à parte, faz alguma coisa além do basquetebol. Entendi. Uma dúvida que eu tenho também a gente vê na internet que, infelizmente, alguns portugueses têm. A gente vê que muitas vezes não gostam muito de brasileiros. E eu acredito que não seja a maioria, né? Deve ser a minoria. E eu lembro que até o companheiro seu de equipe, né, o PH, ele chegou a sofrer um caso de racismo em temporadas passadas aí. Você chegou a sofrer algo parecido assim? Me conta como que é isso. Tipo, realmente tem portugueses que não gostam de brasileiros, tem preconceito mesmo? Cara, eu acredito que tem alguns que têm preconceito, mas é a minoria. São aquelas pessoas que ainda não aceitam essa transição de bastante estrangeiro, principalmente brasileiro, vindo para cá, para Portugal. Teve esse caso do PH que foi realmente lamentável. Eu já joguei contra o cidadão que cometeu isso, mas enfim, é uma pessoa mesmo que, mesmo contra portugueses, ele é uma pessoa deplorável que, pronto. Mas falando de mim pessoalmente, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou racismo, pelo menos não estampadamente. Eu tenho bastante amigos portugueses, tenho um amigo cabo-verdiano, amigo moçambicano, venezuelano, e aqui o pessoal é muito acolhedor mesmo, e acredito que é uma minoria, infelizmente tem, mas não podemos fazer muito referente a isso, né? Entendi. E atualmente você mora em qual cidade em Portugal? Atualmente eu moro no Porto, mais especificamente em Valongo, é no norte de Portugal, né? Uhum. E, e você, para essa temporada, a última temporada você jogou no Famalicense, né? Você renovou com eles novamente ou você tá sem clube no momento? Não, eu desliguei do FAC, do Famalicense, né? Eu já tenho um novo clube. Eu ainda não fui anunciado, por isso ainda não mostrei nas minhas redes nem nada. Estou fazendo aquele mistério. Mas Sim, o que eu posso dizer aqui é que eu vou continuar na mesma divisão, mas vou para um clube onde vou ter melhor estrutura, vou dar aquele degrauzinho mais para cima e vai ser muito bom para mim. Mas logo, logo eu vou anunciar em todas as minhas redes sociais e todo mundo vai saber já. fechou. Pode deixar que a gente vai postar lá também. Até conversei com você, né? Fazer uma colaboração aí. Pode deixar que a Aí, gente vai bombar isso aí. E aí, ó, outra coisa que eu queria te perguntar. Na temporada 23-24 que você jogou no Valongo, como você falou, vou falar da 23-24, porque a 22-23 eu acredito que foi uma temporada ali que, para você conhecer, né, para você se acostumar com o basquete português, já na 23-24 você teve muito mais jogos,
né? E acredito que foi a sua melhor temporada até agora em Portugal, né? E aí eu tô vendo aqui que você teve 23 jogos, nesses 23 você teve uma média de 20 pontos e 10 rebotes de média. E aí, tipo, eu queria te perguntar, cara, como é que você faz para pegar tanto rebote assim? Tipo, explica aí qual que é o tipo de treinamento que você faz, de trabalho de pernas, me explica um pouco. Cara, sinceramente, eu procuro ter um tempo de bola diferente assim dos outros jogadores. Eu vejo que eles estão assim mais atentos ao ressalto. Eu procuro adivinhar mais ou menos onde a bola vai cair. Uma coisa que eu foquei bastante foi em pegar bastante ressalto ofensivo, rebote ofensivo, que eu consegui bastante, graças a Deus. E, e foi muito bom, cara. Eu não salto tanto, não sou daqueles pivô que salta muito, mas tentei, assim, com o meu tempo de bola, tentar o máximo possível de arrecadar ressaltos e pontos lá em cima também. Sim. E você tem 1,93 de altura, né? E eu acredito que você deve disputar com pivôs assim que às vezes são muito maiores que você, né? E qual que é a tática nesses momentos assim? Você vê que o pivô é muito mais alto que você, como é que você, tipo, a sua mentalidade naquele jogo para pegar muito mais rebote que ele, ser mais dominante no garrafão? Sim. Quando eu enfrento assim, geralmente enfrento pivôs bem mais altos que eu, a minha tática é tentar ganhar deles na velocidade, né? Eu, como já fui ala, eu às vezes sou mais rápido que muitos pivôs daqui, então eu tento buscar na velocidade ou me adiantar, pelo menos no rebote. Eu vejo onde a bola tá, tento dar uma encostada no corpo dele antes dele saltar. Eu tenho que resolver o problema antes dele sair do chão, senão já não consigo. Isso. Entendi. E aí eu tava olhando também a tabela de classificação nessa temporada 23-24 e eu vi que vocês conseguiram chegar na segunda fase, né? Mas vocês não conseguiram chegar nos playoffs. Na segunda fase, só passam 2 de cada grupo da segunda fase, porque eu vi que vocês ficaram em terceiro na segunda fase, né? Com 10 vitórias e 5 derrotas. Esses ficaram em terceiro e não passaram para os playoffs. É assim? Passa 2 só de cada grupo da segunda fase? Isso foi na CN1, né? Isso, na C1 de 23-24. Sim, só passam os dois primeiros. Não, na verdade, começa com dois grupos de 8. Isso. Dois grupos de 8. E depois pegam os 4 primeiros, vão para o grupo de subida, juntamente Isso. com os outros 4 primeiros do grupo ao lado. E os 4 últimos vão para o grupo de manutenção, que é chamado, que é os que vão lutar para não cair, né? Uhum. Já o grupo de cima, que é o grupo de subida, é basicamente os playoffs. Só que nesse ano aí de 2023-24, nós ficamos no grupo de manutenção. Ah, tá. Entendi. Foi o que aconteceu. E depois, no grupo de manutenção, foi aí que nós ficamos em segundo. Assim, nós não tivemos chances de cair, não chegamos nem perto de cair, mas também não conseguimos chegar na fase de subida para tentar subir divisão. E quantos times que são rebaixados por temporada na CN1? Na CN1 são 2. Ah, tá. Entendi. Dois do norte e 2 do sul. Já na Pro Liga descem 2, descem só 2. E da CN2, pô, da C2 não desce ninguém, né? Não tem mais abaixo. Entendi. E aí, depois dessa boa temporada que você fez no Valongo, me conta aí, você tinha algum apelido lá? A torcida te deu algum apelido? Ou seus companheiros de equipe te deram algum apelido? Não, não, eu era mais chamado de Gus, às vezes Gugas. Gugas, eles chamavam bastante de Gugas, mas não tinha assim nenhum apelido. Era só mais para facilitar, porque falar Gustavo durante o jogo assim já é mais. Mas era Sim. mais ou menos isso. E tinha torcedores assim do clube que iam, que acompanhavam? Como é que era isso na terceira divisão lá? Ah, tinha, cara. Eu até fiquei muito impressionado com isso, porque no nosso primeiro ano nós subimos de divisão, né? Só que foi a primeira vez na história do clube. E antes disso, nós fomos para o grupo de subida, e já no grupo de subida, quando a gente se classificou, a torcida soltou foguete, estourou cheio de fogos, foi uma bagunça. E depois, quando subimos mesmo de divisão,
a cidade de Valongo parou, jogamos fogos no meio da cidade, carros dando volta no meio da cidade, foi incrível, mano. Realmente Que não legal. imaginava. E é uma cidade pequena? Quantos habitantes tem, mais ou menos? Putz, não vou saber dizer quantos habitantes, mas é pequena, não tem assim muitos não. Acho que nós somos a única equipe de basquete que tem lá, mas é muito, eles são muito acolhedores, assim, uma cidade muito incrível. Ah, que legal. E depois você vai pro Famalicense, como é que foi essa transferência aí? Como é que foi a conversa para você ir para lá? Sim, na verdade, no meu primeiro ano, foi quando eu subi de divisão, eles já tinham entrado em contato comigo, né, para eu ir para lá no ano seguinte. Eu decidi renovar com o Valongo para continuar evoluindo, estava sentindo mais em casa e pronto, continuei lá. Só que assim que acabou a temporada, eu decidi com a minha família, decidi que precisava procurar novos ares, precisava conhecer novos treinadores e novas pessoas, e também uma pessoa que com certeza ajudou muito ele para lá foi o PH, né? Que entrou em Uhum. contato comigo, falou que nós precisamos jogar junto, tinha que ter dois brasileiros na CN1 jogando junto, colocar essa energia brasileira para jogar, e fui para lá, cara. Foi um ano muito bom também, apesar da lesão e nós não ter conseguido alcançar o objetivo, mas eu aprendi bastante lá e foi muito aprendizado. Uhum. E entrando nesse assunto da lesão, me conta qual. Você lembra o jogo que foi, o lance? Me conta como é que foi isso. Lembro. Foi contra o Acadêmico, 30 segundos de jogo, cara. Foi na primeira bola. Eles tiveram um contra-ataque. Assim, teve o pulo-bola. Nós lançamos de três. Eles saíram para o contra-ataque. E eu fui tentar dar o toco no rapaz que foi fazer a bandeja. E eu caí em cima do pé de alguém. Não sei em pé de quem que eu caí. E depois que eu caí, eu só ouvi o barulho e já sabia que já tinha dado ruim. Na hora eu fui pro banco, meu tornozelo inchou muito. Tanto que eu fui pro hospital porque pensaram que tinha quebrado, né, meu pé. Fui Sim, direto pro hospital de ambulância, mas chegou lá e fiz o exame, disse que não tinha quebrado. Depois, uns dias depois, fui lá fazer a ressonância e vi que tinha rompido os ligamentos. entendi. E eu acredito que a parte mental, quando a gente se lesiona, deve ser a pior parte, né? Lógico, as dores deve ser horríveis, né? E a recuperação, mas você se manter ali o mental de que talvez assim, pô, será que eu vou voltar a mesma coisa? Né? Será que eu vou até voltar a jogar, né? Como é que é isso? Me fala como é que você se manteve mentalmente saudável nesse momento? Foi a parte com certeza mais difícil, porque eu dores, na hora eu não senti dor nenhuma. Eu até achei estranho que eu vi o barulho e não senti dor. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. E desde aquele momento eu já comecei a preparar minha cabeça, tipo, tentei tranquilizar e pensar que é o momento de eu relaxar e focar em outras coisas. Com certeza a ajuda da minha família, da minha namorada, da família dela também foram coisas que me ajudaram muito, que se eu tivesse aqui sozinho, como muitos atletas acontecem de estar sozinho em outros países, ia ser muito mais difícil. Então, eu com o apoio da família tive muito mais em paz, tinha pessoas que conseguiram me ajudar e tranquilizar minha cabeça para eu voltar e conseguir jogar como antes. Sim. E antes da sua lesão, você fez 16 jogos e você teve média de 17 pontos e você aumentou sua média de rebotes, né? Sua média de rebotes ficou ali em 11 rebotes por jogo. E algo interessante que eu vi que você até citou no início aqui da entrevista sobre o arremesso de 3 pontos, né? Você basicamente dobrou a sua estatística de 3 pontos, né? E aí, por que que isso aconteceu? Você sentia que era realmente um ponto fraco que você tinha e você começou a treinar bastante nessa ida pro Famaliccense? Porque, pô, quase dobrou aí o seu aproveitamento de 3 pontos, né? Eu acredito que nos rebotes, o que me ajudou bastante foi ter lá o PH, o Felipe, porque chamava muita atenção, né? Um pivô de 2 metros e quando eu jogava no Valongo, os pivôs maiores eram que me marcavam. Aí quando eu fui para o Famalicense, os pivôs tinham que marcar ele, então
eu tinha muito mais liberdade de ir para os rebotes todos, de alcançar as bolas relativamente mais fácil. E questão de 3 pontos, eu treinei bastante também na off-season. Coloquei na minha cabeça que era algo que eu tinha que melhorar, porque hoje em dia, cara, qualquer posição está precisando tanto assim, de jogadores que arremessam, porque independente da posição que você joga, a altura, é preciso lançar bolas de 3, de 2, de onde for, que o jogo hoje em dia está assim. O Felipe mesmo é um pivô de 2 metros que mete muita bola, então me deu muitas dicas também, aprendi muito com ele. E é isso, eu quero evoluir muito mais ainda, acredito que consigo melhorar bastante esse aproveitamento aí. Espero que na próxima época já comece a ter um aproveitamento melhor. Beleza. E também eu vi que você tem um canal no YouTube, você também posta no Instagram a sua rotina de treinos, às vezes. Me conta aí quando que veio essa ideia de você compartilhar o seu dia a dia como jogador e criar esse canal no YouTube, e também você falar aí como é que faz para se inscrever no seu canal. É isso. A minha ideia foi porque eu, antes de vir para cá, procurei no YouTube se tinha algum jogador, né, que fazia conteúdos relacionados a basquetebol, o brasileiro que jogava aqui, tipo, não encontrei. Então, é uma coisa também que eu gosto de fazer, gosto de gravar minha rotina. Também tenho lá meu TikTok que eu posto bastante coisa. Então, eu acho que o canal do YouTube tem sido uma coisa muito boa para mim. Além de eu gostar muito de gravar, é uma coisa que eu gostaria que tivesse quando eu não estava aqui, quando eu estava no Brasil. Era uma coisa que eu gostaria que existisse. Então, eu acho que vai ser bom para jogadores que estão no Brasil, ou enfim, em qualquer lugar do mundo, queira saber mais como é a rotina de um jogador aqui em Portugal. Eu estou tentando focar cada vez mais no canal no YouTube, trazer bastante conteúdo maneiro lá para o pessoal gostar. Então, quem quiser em qualquer rede social, só pesquisar lá Gustavo Nunes 20. O Gustavo Nunes Basquetebol já vai aparecer lá no YouTube. Se inscreve lá. Eu estou preparando conteúdos sensacionais para que possa agregar cada vez mais para os nossos atletas brasileiros, né? Isso aí, valeu. Uma coisa que eu queria te perguntar, tá chegando o Eurobasket aí, né? E no Portugal está no Eurobasket. Eu queria te perguntar como é que tá a expectativa aí do povo português com Portugal, porque, tipo, a gente tá vendo que essa seleção de Portugal, ela tá assim, emergente, né? Tá boa. O Neemias Queta é um ótimo jogador. Eu acredito, assim, que quando ele foi para a NBA deve ter sido uma festa muito grande aí em Portugal. E me conta, como é que tá a expectativa do povo português com a seleção de Portugal no Eurobasket? Eu acho que está muito grande. Realmente, o Neemias é alguém um baita jogador que o povo português abraçou bastante. Acredito que ele é para o basquetebol aqui em Portugal, assim como o Cristiano é no futebol. Ele é o ídolo máximo aqui no basquete, né? Eu, semana passada, ou retrasada, se não me engano, fui assistir Portugal, a seleção de Portugal. Tava lá o Neemias, tava lá todos, e acredito que eles têm uma seleção muito boa mesmo, e acho que vão surpreender. Com certeza vão chegar longe nesse Eurobasket. Ah, legal. E você acompanha a Euroliga? Você gosta de algum time na Euroliga? Como é que é? Eu não acompanho muito por causa da rotina aqui maluca, mas eu vejo bastante vídeo. Eu, sinceramente, prefiro assistir Euroliga do que NBA. Então, gosto de ver os highlights, gosto de acompanhar alguns times. Eu gosto do Partizan por causa da torcida e também, claro, do Estrela Vermelha, que está lá o Iago, eu acompanho bastante. Sim. E tem outros times que eu também acompanho por causa do YouTube, né? Que tem um youtuber que eu sigo, que eu até me inspirei nele para fazer assim um canal no YouTube parecido mais ou menos, é o Tima Moneke, que foi Sim. agora até pro Estrela Vermelha. Ele Uhum. já estava na Espanha antes. Então é times que eu sinto, eu fico por dentro, gosto de assistir e me inspirar, querendo ou não. E o povo português gosta da Euroliga? Eles assistem? Porque eu sei que passa naquele canal Sport TV, né, de Portugal. Passa no Sport TV,
mas é canal fechado, né? Mas pronto, Sim. tem bastante pessoa que assiste. E nos treinos, por exemplo, o pessoal comenta bastante de como foi um jogo da Euroliga, de como está sendo. Acredito que se tivesse um Porto, um Benfica, um Sporting lá nessa liga, com certeza ia ser muito maior, né? Ia ser muito mais falado, mas mesmo assim ainda o pessoal assiste bastante. Eu ainda quero tentar ir a algum jogo da Euroliga. Por estar aqui é mais fácil, posso pegar um voozinho e aqui para a Europa e quero ver se consigo assistir um jogo desse. Entendi. E eu queria te perguntar, né? Você passou pela base no Brasil, né? Você viu como que é a base aqui no nosso país, mas também você tem um contato com jogadores novos que fazem a base em Portugal. O que que você acha assim que é a diferença ou algumas coisas que são iguais na questão tanto de mentalidade quanto de estilo de jogo na base aí na Europa? Sinceramente, pelo que eu vi daqui, pelo que eu conheço da base do Brasil, a nossa base é muito melhor. Pelo menos eu posso dizer de São Paulo, né, que é a base que eu conheço. Os Sim, jogadores, eles acabam por ter, assim, taticamente ou de habilidades, skills mesmo, são melhores. Porém, o que acontece é aquela transição para o adulto que acaba por perder muitos jovens brasileiros que não conseguem arranjar um time, que tem que ingressar no mercado de trabalho e desistem no basquete. Então, o que acontece aqui diferente é que depois da formação, que eles chamam aqui formação, eles têm um leque de equipas enormes para entrar. Na CN2 tem muitas equipas, então se você for melhor, você vai para a CN1, se você for um pouquinho mais abaixo, vai para a CN2, ou tem a Pro Liga. Enfim, eu acredito que aqui eles conseguem dar aquele próximo passo mais facilmente e que faz com que eles evoluam e cresçam cada vez mais. Porém, tem muitos jovens portugueses que têm um futuro brilhante, que eu já vi aqui a seleção, eu também acompanho a seleção de base de Portugal, e tem ótimos jogadores que no futuro aí com certeza vão ser grandes estrelas. sim, interessante. E para você, qual que é a sua maior inspiração no basquete hoje em dia? Cara, difícil. Eu, desde pequeno, gostei sempre do LeBron James e, para mim, ele é o maior de todos os tempos, com certeza. E só que, se for falar de inspiração em estilo de jogo, eu gosto muito do J.J. Jackson Jr. do Memphis Grizzlies, JJJ. Sim. Me inspiro bastante no estilo de jogo dele. Gosto da mentalidade do Shea e é basicamente isso. Ah, que legal. E qual que é a basqueteira que você usa nos jogos, geralmente? Hum, Eu agora comprei o Anthony Edwards, volume 1. Também tem a LeBron James 20, gosto bastante. Tem a JT Cut 2, mas eu Sim. já não gosto mais dela porque foi o dia que eu me lesionei, eu tava com ela, então agora já não uso mais. Sim. Traumatizou. Agora já era. Entendi. Não, da hora demais. E aí, só queria que você também falasse um pouco, eu sempre gosto nas nossas entrevistas, eu acho que você já deve ter percebido, pedir para os jogadores darem conselhos para, né, jovens que estão começando, que têm uma vontade de, quem sabe, um dia ter uma carreira profissional fora do país. Eu queria que você pudesse falar isso, dar esses conselhos para algum jovem que talvez vai assistir essa entrevista nossa aqui. Eu acredito que o conselho que eu mais possa dar é consistência, mano. Trabalho duro e consistência, porque nada vai acontecer de um dia para o outro. E eu também, quando comecei a jogar, assim, eu era mesmo ruinzinho mesmo e eu aprendi com o tempo que as coisas levam tempo, que nós precisamos só focar no dia a dia, fazer um pouco cada vez e ser constante é o mais importante, acreditar e o que mais importa é isso, ter consistência, acreditar, ter o apoio da família, que com certeza vai ter um futuro brilhante. Ótimo, perfeito. Só queria então te agradecer, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, foi muito bom, espero que você tenha gostado. Te desejar sucesso aí nessa nova temporada, no novo clube que você vai anunciar aí mais para frente.
e que seja uma temporada aí com muitos rebotes, muitos pontos e que seu aproveitamento de 3 pontos seja ainda maior. É isso. É isso. Muito obrigado aí. Quero agradecer novamente o Vinícius e toda a página do Tabela de Ferro por esse trabalho incrível que faz conosco. E é isso, pessoal. Já disse aqui do meu YouTube. Quem quiser seguir lá, Gustavo Nunes 20, TikTok, Instagram. Tamo junto. E é isso. Valeu, nos acompanha lá. Obrigado. Valeu, tamo junto. Então, só deixar aqueles últimos recados aqui, me despedir da galera, falar que o guia do Eurobasket estará no nosso site na próxima semana. Já fiz todas as artes, já montei o esqueleto do texto e a nossa equipe está finalizando o texto e nas próximas semanas estará no site, então fique ligado, aqui embaixo está passando aí, www.tabeladeferro.com.br. Nos siga também nas redes sociais, @Tabela de Ferro, e, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, que o like ajuda demais a propagar esse vídeo para outras pessoas que curtem o basquete, seja NBA, europeu, brasileiro, seja ou outros esportes, vai chegar para essa pessoa no algoritmo dela, então peço para deixar o like aí, se inscrever, e é isso aí. Então, novamente te agradecer, Gustavo, e agradecer a galera e até mais!